Beleza, pessoal, nessa aula, então, continuando, né, vamos fazer o filtro. Só relembrando que eu tenho, né, eu tenho uma tabela chamada dados, com a base de dados, e uma tabela que eu criei depois chamada relatório. Para fazer o filtro, eu vou utilizar o próprio filtro avançado do Excel. No entanto, vamos fazer o filtro avançado no VBA. Eu vou só diminuir aqui o tamanho dessas colunas para caber tudo aqui. Então, vou diminuir aqui também. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o cabeçalho da minha tabela e vou colar aqui ó, em G1. Então copio, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou selecionar a primeira e a segunda linha aqui e vou só colocar umas bordas aqui só para ficar mais visível para mim. Então aqui todas as bordas, tá? Pessoal, quando eu faço um filtro avançado no Excel, eu preciso de 3 parâmetros. Primeiro, a fonte de dados, onde está os meus dados, né? Depois, o intervalo para critérios, que eu preciso estabelecer os critérios. E por último, eu preciso do local para onde eu vou colocar os dados filtrados, que nesse caso, vou colocar nessa outra planilha que eu criei aqui na aula passada, ok? Posso também escolher filtrar os dados no mesmo local. Nesse caso, não é o que a gente vai fazer, vamos filtrar em outro local. Então, vamos para o VBA e fazer o filtro avançado no VBA. É muito simples. Vou inserir um módulo, tá? Nesse módulo, eu vou criar uma macro chamada faz filtro. Não, apenas filtro. Então, criei uma macro chamada filtro. Vou dimensionar, então, declarar, dim vem de dimensionar. Então, vou declarar a variável base do tipo range, que vai ser a base de dados, e vou declarar também a variável CRT do tipo range. Essa variável CRT é de critério, tá? Que vai ser aqui o intervalo para critérios. Então eu vou dizer que a minha variável base, set, porque é um objeto, set base vai ser igual a planilha 1. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Você escreve aqui as primeiras letras e aperta Ctrl mais espaço, que o VBA vai listar para você tudo que começa com aquela letra. Então é a planilha 1, aí você dá um tab, ponto, range, A1, ponto, current region, tá? É a mesma coisa da aula passada. Então, a minha base de dados vai ser todo esse intervalo aqui. Ok. E o meu intervalo para critérios, CRT, então set CRT, vai ser igual a planilha 1, então planilha 1, ponto range. E agora eu vou colocar o intervalo que eu colei aqui, o intervalo para critérios. Então, aqui nesse caso, ele vem de G1 até K2. Então, você vai colocar o intervalo que você colou. Se você colou em outro lugar, vai colocar o intervalo desse outro lugar. Para mim, entre aspas, ele vai de G2 até, aliás, de G1 até K2, tá? Tem que ser o cabeçalho e a linha de baixo. Então, intervalo para critério, eu tenho já aqui a minha fonte de dados. Então, agora eu vou aplicar o filtro. Como é que eu faço isso? Base, que é a minha célula, que é o meu intervalo. Ponto. Repare que quando eu aperto ponto, o Excel vai listar para mim todos os métodos e propriedades de uma célula, de um objeto range. Isso porque base é um objeto range que eu declarei lá em cima. Vou buscar o método filtro advanced filter, que é o método filtro avançado. Eu vou dar um espaço. Esse método possui 4 parâmetros, tá? Vamos usar apenas 3. O primeiro aqui, ó, action, que é justamente a pergunta se eu quero copiar os dados ou se eu quero filtrar no local. Nesse caso, eu quero copiar os dados. Então, vou escolher aqui o primeiro. XL Filter Copy. Eu aperto a vírgula e ele vai perguntar para mim qual é o critério range, ou seja, intervalo para critério. Nesse caso é a minha célula CRT, que eu declarei aqui em cima, que corresponde a esse intervalo aqui, ó. Vírgula copy to range, ou seja, para onde que eu quero copiar os dados filtrados. Então, pessoal, eu vou copiar aqui, ó, para a minha planilha relatório e vou colar aqui, ó, da linha A, da linha 1 até a coluna E, da coluna A até a coluna E na linha 1, tá? Então eu tenho que especificar o mesmo número de colunas. Se eu tenho 5 colunas na minha tabela original, aqui eu vou ter também 5 colunas, tá? Eu posso colocar em qualquer lugar, desde que sejam 5 colunas. Então eu vou escolher aqui, ó, que o meu intervalo para onde vão ser copiados estará na planilha 2. Agora é a planilha 2, que é a planilha aqui, ó, a planilha relatório é a planilha 2, tá? Sempre atenção nisso. Ponto range A1 2 pontos E1, tá? Então eu vou copiar os dados filtrados para aquele local. Agora, olha que interessante.
No momento em que eu apertar o play aqui, ó, o Excel já vai fazer o filtro. Ó. Eu vou dar lá o filtro, vou apertar o executar aqui, ó, e o Excel fez o filtro. Tá? Então vamos selecionar aqui o relatório. Repare que o Excel já trouxe todos os dados para essa planilha. E ele trouxe, de fato, todos os dados mesmo, 21.000 linhas. E trouxe todos justamente porque eu não especifiquei nenhum critério. Agora, se eu escolher aqui, ó, em curso, se eu apertar a letra F, coloquei o F aqui, ó, e executar de novo o filtro, o Excel vai fazer agora o filtro apenas com aqueles cursos que começam com a letra F. Então aqui, ó, olha lá, física, depois filosofia, depois fisioterapia, farmácia e assim por diante. Então agora eu tenho 1.300 linhas. Eu tinha antes 21.000 linhas. Repare que o próprio Excel fez o serviço de deletar os dados antigos. Se eu colocar agora aqui, ó, farmácia, apenas far, turno, diurno e regime semestral. Na hora que eu fazer o filtro, eu vou apertar aqui o play, o Excel vai fazer aqui o filtro para mim, tá? Olha lá. Farmácia, diurno, semestral, tá? Então, o nosso filtro avançado no Excel já está funcionando. Bom, então como é que eu faço para trazer isso aqui para o VBA? Vou deletar aqui, que eu coloquei. Vou acessar o VBA. Vou acessar aqui o meu user form. Então eu preciso inicialmente que, sempre que eu escrever alguma coisa aqui no test box, isso que esteja escrito aqui, apareça aqui nessas células. Então eu vou aqui no test box 1, o primeiro test box aqui, ó, que é o test box referente ao nome, que é o test box 1, vou dar um duplo clique nele, e aqui no evento change eu vou escrever o seguinte, planilha 1, que é a planilha onde está esta célula aqui, ó, planilha 1.range, H2, que é esta célula aqui, ó, vai ser igual a test box 1. Então, quando eu escrevo agora qualquer coisa, aqui, ó, por exemplo, Pedro, o VBA já põe aqui, ó, Pedro, tá? A mesma coisa eu vou fazer para os outros test box. Então, o test box 2, que é o test box curso, está vai estar vinculado aqui, ó, a I2. Então, duplo clique aqui no change, planilha 1.range, I2 igual a test box 2. A mesma coisa para o test box, esse aqui, ó, test box 4, que está associado a o turno, que é o J2. Então, duplo clique nele, aqui no evento change, planilha 1.range, J2, igual a test box 4. Não se confunda com o nome dos test box. Então, test box 4. E por último, esse test box aqui, ó, que é o test box 3, que está associado à célula regime, que é o K2. Então, duplo clique. Planilha 1.range K2 igual a test box 3. Beleza. Vou executar. Tudo que eu escrevo agora, aqui, nome, vou digitar lá, Amanda, curso, medicina, turno, diurno e regime anual. Beleza, então tudo que eu escrevo aqui já está aparecendo aqui no intervalo para critério. No entanto, ainda não está acontecendo o filtro, porque o filtro ele é feito aqui na nossa macro filtro. Então, nessa macro filtro, vou agora aplicar o filtro. Como é que eu faço para trazer esse filtro daqui para o VBA? Antes, aqui nos meus test box, em todos eles, eu vou escrever embaixo, eu vou chamar a macro filtro. Então, eu escrevo call filtro, tá? Que é o nome da minha macro, call filtro. Então, assim que eu escrevo alguma coisa, eu já executo a macro filtro. Vou fazer isso para todos os test box. Então, call filtro. Eu não preciso escrever a palavra-chave call para chamar uma macro. Eu posso simplesmente escrever o nome da macro. Mas eu prefiro escrever a palavra-chave call, assim, porque assim, quando eu bato o olho no meu programa, eu já sei que aqui eu estou chamando uma macro, tá?
Então, em todos os casos agora, assim que eu escrevo qualquer coisa, por exemplo, antes eu vou apagar o que está aqui, vou apagar os dados anteriores. Assim que eu escrevo qualquer coisa no meu test box, o VBA já faz o filtro. Olha só, vou escrever aqui, ó, nome Juliana. Repare que o Excel ele já fez o filtro, não apareceu nada aqui ainda e nem aqui. No entanto, aqui na minha planilha relatório, que é onde está sendo aplicado o filtro, o Excel já botou lá Juliana, todas as Julianas, ok? Agora eu preciso apenas pegar esse intervalo aqui, ó, onde está sendo aplicado o filtro, e transferir para a minha test box, para a minha list box. E eu faço isso através aqui da minha macro filtrada, minha macro filtro, tá? Então vou declarar uma variável chamada dim, vou dimensionar uma variável chamada filtrada do tipo range. Essa variável vai ser justamente o intervalo de células onde estão os dados filtrados. E eles estão aqui na planilha relatório. Então, set filtrada, que é o meu intervalo para critério, meu intervalo de células, vai ser igual a planilha, agora, atenção, planilha 2, que é onde estão os dados filtrados, ponto range a1 ponto current region. Pronto. E agora eu vou pegar esses dados, esse intervalo inteiro, o endereço dele, e jogar para a minha list box. Se eu escrever aqui, ó, list box, e apertar o Ctrl espaço, o Excel não vai trazer, porque a minha list box, o meu módulo que eu estou digitando, está fora do meu user form. Então eu preciso especificar o user form, que é o meu objeto, aí sim, ponto listbox1, ponto row source, e agora sim, filtrada, que é o meu objeto range, ponto address. Ok. Então agora quando eu executo o meu user form nessa planilha, olha lá, aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou fechar aqui, ó, porque eu tenho que antes apagar aqui, ó. Apagar o que já estava, Juliana. Beleza, então eu apaguei aqui e agora eu vou executar o meu user form. Olha só, eu vou vir aqui para a minha planilha relatório, vou executar o user form. Se eu escrever agora assim, ó, Pedro, o Excel vai trazer aqui, ó, Pedro, tá? Curso engenharia, turno diurno, todos os turnos do diurno. E regime anual, tá? Ele vai trazer aqui, ó, Pedro, engenharias, diurno e anual. Então ele está fazendo filtro, pessoal. Mas agora eu quero mostrar para vocês um pequeno detalhe, que é igual o detalhe da aula do caso passado. Se eu acessar a minha tabela, dados, e aplicar o filtro, por exemplo, antes, né, eu tenho que arrumar isso aqui, ó. Vou apagar o que já estava. Vou aplicar o filtro Pedro. Repare que não aconteceu nada, não apareceu nada. Por quê? Porque o Excel fez o filtro, ele fez o filtro. Inclusive está aqui na outra planilha. No entanto, no meu código, aqui na minha macro filtrada, minha macro filtro, ele está trazendo o endereço. Mas o endereço de qual planilha? Da planilha ativa. É o mesmo caso da aula passada. Então eu tenho que especificar qual planilha. Então vou declarar a variável nome do tipo string. A variável nome vai receber... Aqui eu vou ir mais rápido porque eu já expliquei isso na aula passada. A mesma coisa, mesmíssima coisa. Tá? Então nome vai ser igual a aspas simples, concatenado com planilha 2 agora, que é o nome da planilha onde estão os dados filtrados, ponto name, concatenado agora com aspas simples junto com uma exclamação. E agora eu vou botar nome concatenado com o endereço. Assim, beleza. Agora eu posso executar o meu user form em qualquer planilha. Então nome lá, Pedro, curso engenharia mecânica, ok? Engenharia mecânica. Enfim, aqui o turno diurno, tá? Semestre anual, beleza? Tem 3. Então agora minha macro já está filtrada, já está feita, o meu filtro já está feito, o meu user form funciona em qualquer planilha. E na próxima aula eu vou só arrumar esse negócio aqui, ó, para ele apagar. Fazer isso agora, inclusive. Então, pessoal, vamos criar um código para apagar os dados antigos, porque isso aqui pode atrapalhar. Repare que eu tenho aqui o Pedro, engenharia.
Quando eu executo o userform, ele está em branco. Se eu escrever qualquer coisa, por exemplo, aqui ó, em curso, curso, botar lá medicina, ele vai filtrar medicina para Pedro, porque o Pedro já estava lá na minha planilha, mesmo que aqui não tenha. Então, toda vez que eu for inicializar o meu userform, aqui ó, eu vou escolher aqui ó, userform, tá? Initialize, aqui ó, eu vou, sempre que eu for inicializar o userform, eu vou limpar os dados que estão aqui ó, nesse intervalo para critérios, que é a planilha 1.range, que vai de G2 até K2. Aqui eu não posso limpar o cabeçalho. Não, muita atenção com isso, só a linha 2. O cabeçalho continua igual. .clear contents. Pronto, então quando eu inicializo o userform, repara que tem escrito aqui, ó, quando eu inicializo, o Excel já limpa para mim. Tá? Então agora eu posso entrar com os dados normalmente. Tá? Então, na próxima aula, eu vou ensinar como deixar esse cabeçalho fixo e como arrumar o tamanho das colunas.